Evangelho de João, capítulo de número 10. E eu quero ler a partir do verso de número 7, que diz assim: Evangelho de João, capítulo 10, a partir do verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Amém. Senta, meus irmãos. Queridos irmãos, quando João registra as palavras de Jesus, falando a respeito de que ele é o bom pastor, nós precisamos, aqui entre tantas coisas das quais Jesus diz, uma coisa essencial aqui, irmãos, para percebermos a proteção dele para as nossas vidas, é quando ele diz: eu sou a porta. Não somente quando ele diz eu sou o bom pastor, mas quando ele diz eu sou a porta. Por quê? Nessa época, irmãos, de Jesus, no contexto cultural, havia o pastor que protegia as suas ovelhas e durante a noite ele tinha um local chamado aprisco, o curral onde ele colocava essas ovelhas. Mas o mais interessante, irmãos, é que esse aprisco, esse curral era feito com pedras. Ele levantava essas pedras numa altura mais ou menos de 1 metro, 1,10 m, colocadas sobrepostas uma à outra, e existia uma única entrada. E essa entrada não havia como ele colocar pedras, porque senão iria fechar. Então o próprio pastor deitava-se na entrada, guardando, protegendo com que qualquer predador, qualquer bicho viesse tocar as ovelhas que estavam do lado de dentro. E Jesus diz: eu sou a porta, eu me coloco na tua defesa. Eu me coloco na porta e ninguém vai passar essa porta e tocar nas minhas ovelhas. E ele diz o seguinte: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas me seguem. Nós somos ovelhas, então é impossível nós ouvirmos a voz do bom pastor e não vir diante dele, irmãos, ouvir a sua palavra, os seus ensinos. E o interessante é que nisso aqui, irmãos, e o que eu quero me ater é no verso 17 e 18, onde Jesus vai dizer: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida.
e eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la novamente. E por 2 vezes ele vai dizer isso também no versículo 18. E o que eu quero, irmãos, frisar nessa noite para você é o cuidado de Jesus, e não somente o cuidado que Ele tem por mim e por você, mas também a doação, irmãos. O quanto Ele se doou por mim e por você. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que Jesus é aquele que deu para nós algumas coisas que são essenciais para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada nessa terra, irmãos, como Filho de Deus. E Jesus, então, uma das coisas das quais Ele nos deu foi a sua bendita e santa palavra. A Bíblia vai dizer lá em João 17:8, Jesus dizendo, Ele conversando com o Pai, dizendo, lhes dei as palavras que tu me deste, ó Pai, e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. Ó irmãos, quantas vezes nós passamos por algumas dificuldades na nossa vida e nós nos enfiamos em alguns buracos, colocamos algumas passarinheiras, aquilo que o cavalo usa, né? E fecha a visão de uma tal forma, irmãos, que a gente entra em pânico às vezes. Mas quando vem alguém com uma palavra, às vezes é o pai, às vezes é a mãe, às vezes é um filho, às vezes é um amigo, às vezes é o pastor, às vezes é um irmão, que vem com uma palavra e nos arranca de lá, meu irmão, muito mais a palavra de Deus que vem nos acudir, quando nós estamos a ponto de explodirmos, a ponto de desanimar, de parar com tudo. A sua palavra vem ao nosso coração, ministrada pelo Espírito Santo, porque é Ele que vai lá nesse depósito e busca a palavra de Deus e traz à tona para nos sustentar na caminhada. Isso é fantástico. Ele doou para nós a sua palavra. Jesus também doou para mim e para você o exemplo. A Bíblia diz em João 13, versículo 15, o próprio Jesus vai dizer, porque eu vos dei o exemplo para que assim como eu fiz, façais vós também. Irmãos, exemplo arrasta. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Não adianta um pai dizer para um filho, faz isso, e ele não faz. Não adianta a mãe dizer para a filha, faz isso, e ela não faz. Não adianta um pastor dizer para uma igreja, faz isso, e ele não faz. Não adianta, irmãos, é preciso o exemplo, e o exemplo tem essa carga, irmãos, para trazer alguém arrastando. E aí quando você tem exemplo, você consegue olhar nos olhos de uma pessoa e dizer, faz assim porque funciona. E ela vai examinar a tua vida e vai ver que assim funciona. Mas agora quando não tem o exemplo, irmãos, é como o fariseu, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Quantos pais que não têm força para dizer nada aos seus filhos, porque não são exemplos. Quantos pastores que não têm condições de subir numa tribuna e dizer nada, porque não são exemplos em nada, irmãos. Eu não posso dizer, cuide da tua esposa e eu estou dando soco na minha. Não posso dizer para você, cuide dos teus filhos e os meus estão abandonados. Não posso dizer para você, cuide da tua saúde e eu não estou nem aí com a minha, irmãos. Não posso dizer para você, dizime, oferta, e eu não faço isso. Mas agora quando eu tenho e sou o exemplo, eu posso olhar nos teus olhos com convicção e dizer isso. Jesus nos deixou o exemplo. Ele disse, eu vos deixo o meu exemplo para que vocês sigam. Ele também nos deixou a sua paz. E a Bíblia diz no Evangelho de João 14, 27, Jesus dizendo, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, e não é como o mundo dá. Olha o paralelo que ele faz. Não é como o mundo dá.
Porque a paz que o mundo projeta no coração do homem, irmãos, é através da prostituição, é através da jogatina, é através da bebida, é através das drogas. Nós não precisamos dessas coisas para ter paz no nosso coração. Pelo contrário, essas coisas causam no coração do homem pavor, irmãos. Mas quando eu e você encontramos a paz nessa palavra, irmãos, você coloca a tua cabeça no travesseiro e você dorme. Você tem um sossego dentro de você. E você encontra a paz em meio à guerra. Se você procurar no dicionário a palavra paz, lá vai dizer ausência de guerra. Mas quando nós temos essa paz de Deus, que só Ele pode nos dar, você tem paz em meio à guerra, você tem paz. Quantas pessoas que eu já ouvi, irmãos, quantas pessoas que eu já ouvi elas dizer chorando: pastor, tudo que eu queria era 5 minutos de paz. Eu não tenho paz na minha casa. E tem pessoas que vivem uma vida, irmãos, dos diabos, podemos dizer assim. Hoje à tarde ainda, eu fui fazer uma visita para uma irmã nossa, irmãos, fazer a ceia para ela, a irmã Ana, que estava junto comigo. Jesus amado, o vizinho, irmãos, pensa numa guerra travada com a família, com filhos. Aquilo parecia um rolo de briga de cachorro, irmãos. E aí a irmã disse: pastor, isso aí é todo dia, pastor. Não dá para acreditar, irmãos, que vive desse jeito. Por quê? Porque não tem paz. Mas eu e você temos essa paz que é gerada pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo ao nosso coração. Jesus também disse o seguinte: olha, eu dou para vocês a minha carne. No Evangelho de João capítulo 6, versículo 51, Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne. Jesus está dizendo que eu darei pela vida do mundo. Jesus nos deu a sua carne, literalmente falando, porque ele foi amarrado a um tronco, chicoteado quase até a morte, irmãos. Chutaram ele, bateram nele, soquearam ele, colocaram uma coroa, cravaram uma coroa de espinhos na sua fronte, atravessaram ele com uma lança, surraram de tudo quanto é jeito, irmãos. Ele doou a sua carne por mim e para você, e hoje refletida aqui nesse pedaço de pão, que é a ceia. Ele nos deu a sua carne. Irmãos, eu e você compreendemos perfeitamente, porque alguns de vocês têm exemplo disso. A coisa mais difícil, triste, que podemos dizer assim, irmãos, que acontece, é quando você dá algo para alguém e essa pessoa não valoriza. Pode ser a coisa mais simples que for, meu irmão. Às vezes você foi lá e comprou aquilo com maior carinho, ou você tem aquilo já há algum tempo e você tem aquilo cuidado e você vai dar para alguém aquilo. E você percebe que a pessoa não está nem aí, meu irmão. Olha quantas coisas que o Senhor Jesus nos deu, e a pergunta é: nós valorizamos isso? Nós temos isso por algo valoroso, irmãos? A Bíblia também diz no livro de Mateus que Jesus deu a sua vida por nós. Lá no Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo 28 diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele deu a sua vida. Não foi judeu que tirou, não foi romano que tirou, porque a hora que Jesus quisesse, irmãos, ele parava tudo o que estava acontecendo. Mas ele não quis, ele deu a sua vida. O texto que eu li com vocês vai dizer: eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la novamente. Foi ele que decidiu em dar a vida dele por mim e por você. Jesus é aquele que doou a sua glória. Confesso para você, meus irmãos, que eu tive dificuldade de entender esse texto. Porque o texto não vai dizer que Jesus vai dar a sua glória. Aquilo que Paulo diz que nós vamos também ter em parte dessa glória dele nos céus. Se nós padecemos com ele, pois também nós vamos reinar com ele. Não, Jesus não está falando de uma glória futura no céu. Quando ele vai dizer, no mesmo Evangelho de João 17, 22, ele vai dizer: eu lhes dei a glória
que a mim me desse, falando com Deus, Jesus, para que sejam um como nós somos um. Não é que ele vai dar, a Bíblia está dizendo que Jesus já deu a glória, mas como entender isso? Pois toda a glória é de Deus. Aí, irmãos, nós vamos compreender que é possível isso acontecer quando eu e você vivenciamos o poder de realizar milagres e pregar a poderosa e santa palavra de Deus ao ponto de gerar salvação numa outra pessoa. Irmãos, não existe uma coisa mais linda, porque a gente não pode fazer parâmetro aqui, irmãos, com aquilo que é terreno. No mundo espiritual, isso é uma coisa gloriosa. Pedro escreve dizendo que os anjos queriam pregar, não podem. Os anjos queriam estar no nosso lugar para pregar a palavra e não podem, irmãos. Mas essa responsabilidade e essa glória foi dada a mim e a você. Mas, pastor, nós podemos fazer o que Jesus fez? Sim, irmãos. E Jesus diz no capítulo 14 que nós podemos fazer o que ele fez e até maiores do que ele fez. Até ressuscitar alguém. Então não perca a oportunidade, porque Ele te deu essa glória, para você orar por um filho que está doente, para você orar por alguém que está desempregado, para você orar pelo teu esposo, pela tua esposa, para você se levantar na tua casa e expulsar aquele demônio que está atravancando lá o teu lar. Ele te deu essa capacidade, você é a igreja dele. Capacidade essa para você pregar o evangelho para alguém, irmãos. Eu tenho certeza que alguns já experimentaram isso. Coisa boa, irmãos, é quando você divide a palavra de Deus com alguém e você consegue conversar com alguém da palavra de Deus. Quando você termina a conversa e você vai para casa, seja o que for, parece que você não anda, parece que você está voando de tão bom que é isso. Agora você imagina, você vê essa mesma pessoa que você evangelizou, um dia descendo as águas do batismo, dizendo, chorando, eu aceito Jesus como Salvador e Senhor. E você foi o canal que Deus usou. Essa é a glória que Ele também nos dá para experimentar aqui nessa terra. Você imagina quando nós chegarmos no céu. Oh, irmãos queridos. Portanto, meu irmão, vamos ser agradecidos a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado na pessoa de Jesus Cristo. Esse é um momento, é uma noite da qual nós precisamos refletir que alguém morreu por nós. Alguém inocente morreu por nós. E nós vamos fazer hoje memória através do pão, através do cálice, representando o corpo dele, o sangue dele que foi derramado naquela cruz. Amém, queridos? Eu quero que você fique em pé, por gentileza.